Nós estamos começando mais um Caminhos da Gente, né? Hoje está conosco uma pessoa muito especial. Antes de eu anunciar a nossa entrevistada, eu gostaria que você já começasse curtindo o vídeo. Isso é muito importante você curtir. Compartilha com uma pessoa que com certeza vai se sentir inspirada com o Caminhos da Gente de hoje. E eu gostaria de mandar um abraço para o primeiro patrocinador do Caminhos da Gente. O Caminhos da Gente já tem patrocinador, viu, Amintas? O primeiro patrocinador do Caminhos da Gente é o Levi, da Levinet. Eu gostaria de mandar um abraço muito carinhoso para ele, né, que já participou aqui do Caminhos da Gente e lidera a maior empresa de internet da nossa região. Levi, um grande abraço para você, meu querido. Gente, está conosco hoje ela que cresceu nas ruas de Coroaci, ela que é daqui e saiu para realizar o sonho de usar um jaleco branco, de ser médica. Ela foi embora para conquistar esse sonho, né? E contra todas as expectativas de uma pessoa que estuda numa escola pública e vai disputar com as pessoas que estão estudando nos melhores colégios para ser médico. Está conosco hoje a doutora Ana Luísa. Prazer, doutora, ter você aqui no Caminhos da Gente. Muito obrigada. Foi, né? Desde que nós começamos aqui a ideia de fazer um programa, um podcast, onde nós ouvimos histórias de sucesso, né? Histórias de superação, de triunfo, de sucesso de verdade, nós pensamos em você, né? A sua história, eu acredito que ela vai enriquecer muito as pessoas que assistem, as pessoas que acompanham o canal, né? Porque você é de Coroaci, você estudou aqui na mesma escola que todas as pessoas daqui de Coroaci, né? Que moraram aqui, estudou, e saiu, prestou vestibular, ganhou de pessoas assim que estavam estudando em escolas particulares, formou, conseguiu passar no vestibular, formou na faculdade, que todos os médicos que eu converso, eles me falam que é extremamente difícil, e hoje está aqui no Caminhos da Gente, né? Toda árvore, eu falei isso com a prefeita de Sardoá, a doutora Ivânia, né? Uhum. Ela é professora, prefeita Ivânia, e eu estava dizendo para ela que toda árvore, assim, quanto maior a árvore, maior a raiz. A raiz é extremamente importante. Eu gostaria que você falasse das suas raízes para gente, assim, do seu ponto de vista, né? Na sua ótica. Como é que foi a sua infância? Como é que foi a sua criação, a relação com seus pais, a família? Eu nasci em Governador Valadares, mas só nasci mesmo, tive a minha infância toda aqui em Coroaci. Eu cresci aqui até os 6, 7 anos de idade, ali na mesma rua que meus pais moram até hoje. Então as minhas raízes, tem gente que brinca que eu tenho um umbigo enterrado aqui em Coroaci. Elas são profundas. Eu sou extremamente ligada com Coroaci, eu amo Coroaci. E um dos principais motivos de eu ter voltado para cá depois de formar foi essa relação que eu tenho com a minha cidade, que eu acho uma cidade extremamente acolhedora, um interior muito bom de viver, né? E a minha relação com os meus pais, eles me tiveram já mais velhos. Minha mãe, quando eu nasci, ela já tinha 45 anos. Mais maduros, né? Então eu fui criada como neta, não como filha dos meus pais. Naquela época, uma pessoa de 45 anos de idade já era considerada bem mais velha. E aí eu tenho essa relação de filha e neta ao mesmo tempo. Sou extremamente apegada aos meus pais. Esse foi um dos principais motivos de eu ter voltado para cá. Que joia! Então o fato de você estar aqui em Coroaci, grande parte, para estar perto da família. Para estar perto da família.
Com 6, 7 anos, a minha família foi morar em Valadares. Fiquei lá dos 7 até os 12, 13 anos de idade. E aí a gente voltou para cá. Eu terminei o ensino fundamental, fiz o ensino médio todo aqui na Cearinha Gonçalves, né? Que é a escola que até hoje a maioria da população aqui estuda, né? Uma escola pública. Esses tempos atrás eu tive lá para fazer uma palestra para os alunos do terceiro ano e foi assim extremamente gratificante. É muito bom a gente lembrar nossas origens, né? Então foi quando eu voltei para cá para terminar o ensino fundamental e fazer o ensino médio, foi a melhor época da minha vida, a melhor fase da minha vida foi dos 13 aos 17 anos de idade. Fui muito feliz aqui, sempre pratiquei muito esporte, aqui teve muito isso nesse período, principalmente no ano de 2012. A gestão valorizou muito isso. Então, isso foi muito importante para eu criar essas raízes. Minha querida, eu fico feliz, sabe, de saber, como pastor, que a importância da família, né? Que uma família presente, uma família que realmente dá estrutura. Né? Porque vejo você hoje e é um espelho, um reflexo claro da infância, né? Dessa convivência que você teve, a estrutura familiar. Da minha criação. Da criação. Isso é muito legal. Nessa época, você pensava em medicina? Não. Eu não tive o sonho desde pequena de fazer medicina, não. Eu sempre quis atuar na área da saúde. Mas o curso eu só decidi quando eu terminei o ensino médio e fui para Belo Horizonte. E aí que foi a virada de chave importantíssima da minha vida em relação à minha mãe, ter essa estrutura, esse apoio. Quando eu terminei o ensino médio, minha mãe não me deu a possibilidade de não estudar. Ela falou, olha, acabou aqui, você vai para BH fazer cursinho para você fazer vestibular. Na época já tinha um Enem. E aí eu falei, tá bom, mãe. E fui, chegando lá, conversando com meus irmãos que já moravam lá, né? Helena e o Rodolfo, são 2 irmãos que moram lá até hoje. Eu fui morar com a minha irmã. E o meu irmão me orientou muito em relação a escolher a medicina. Então, eu falei que eu já queria, né, o curso da área de saúde. E aí ele conversou muito comigo, falou, por que você não tenta medicina? E eu nunca tinha pensado em medicina, porque para mim era um sonho muito fora da minha realidade. E eu achei que eu nunca fosse capaz de conseguir fazer medicina. E aí ele plantou essa sementinha e eu falei, vou tentar. E fiz 2 anos de cursinho em BH. 1 ano foi mais de adaptação. Morei em Belo Horizonte 3 anos. 1 ano mais de adaptação, né, dessa mudança do interior para capital. Os outros 2 anos eu foquei mesmo lá no cursinho, fiz o Bernoulli, melhor cursinho lá de Belo Horizonte. Minha mãe e meu pai, eles fizeram o que tinham que fazer para que eu pudesse estudar. E no segundo ano do Bernoulli, 2015 para 2016, veio a tão esperada resposta, né, aí de Deus. Tava na cozinha de casa, olhando o computador. Quando eu vi que eu passei, eu falei, passei, mãe. E aí não tive reação nenhuma. Minha mãe com um pano de prato aqui no ombro, jogou em mim e falou assim, reage, minha filha. E foi aí que desabei, chorar, meu pai, minha mãe. Foi uma alegria imensa. Puxa vida, foi uma conquista familiar. Foi uma conquista familiar. Que joia, só. Olha só, porque realmente o vestibular, vestibular para medicina é um dos mais concorridos, se talvez o mais concorrido que existe, sim, né? E um curso muito visado. Todas as pessoas que têm uma condição, que estudou a vida toda em escola particular, já foca, né? Já. no melhor curso. A grande maioria foca ali em medicina. E você, de Coroaci, uma escola pública, saindo e disputando com essas pessoas, né?
É o que as pessoas falam em Brasília lá, daqueles que são agraciados, né? Que já nasce tendo acesso, um acesso mais VIP nas oportunidades, né? As oportunidades sorriem mais para eles. Com certeza houve muito sacrifício, renúncia para você chegar até aí. Conta pra gente um bocado, um pouco. Então, falando em renúncia, eu carrego uma frase comigo até hoje que o meu irmão me falou uma vez e nunca mais eu esqueci. Ele falou assim comigo, que quando eu fui morar em Belo Horizonte, eu sofria muito com a saudade aqui de Coroaci. Sempre fui muito apegada à minha família, a Coroaci, à minha vida aqui, aos meus amigos. E ele sempre falava comigo, Ana Luísa, cada escolha é uma renúncia. Então aquilo ali me fez focar nos estudos, porque não era fácil eu com 17 para 18 anos de idade ter ali a mentalidade de estudar e abrir mão na época do que eu achava que era o melhor para mim, né? Que seria morar em Coroaci, continuar aqui perto dos meus amigos, perder os festivais. Então, assim, são coisas que hoje em dia eu acho que são supérfluas, mas na época me doeu muito. Fez falta, né? E eu lembro que no primeiro ano que eu prestei o vestibular, o Enem, né? E não passei, eu entrei para dentro do meu quarto aqui, eu tava aqui de férias e chorei a noite toda. Aí eu acordei no outro dia cedo, tinha um bilhetinho da minha mãe embaixo da porta, escrito "Tente outra vez". E aquilo ali para mim foi o pontapé para o ano de 2015, o que eu já tinha feito de renúncia em 2014, eu falei, esse ano vai ser mais ainda. Então, se eu estudava 10 horas por dia, eu passei a estudar 18 horas por dia. Então, a gente estudava bastante, de segunda a sábado, eu tinha o domingo de folga só. E foi o ano que eu foquei mesmo para estudar e abrir mão de tudo aí, da vida social, para poder conseguir ingressar no curso de medicina. Puxa vida. Você sabe, o nome do podcast é Caminhos da Gente. Né? E a ideia da gente ter criado esse espaço para as pessoas poderem jogar luz na trajetória de algumas pessoas é exatamente por causa disso. A oportunidade de jogar luz na luta, na batalha, na conquista, né? Nos desafios que são superados, nas lutas que são travadas assim na vida das pessoas que tiveram sucesso. Eu gosto sempre de frisar que não tem nada bom que não tenha custo. Como o seu irmão, né? Qual é a frase? Cada escolha é uma renúncia. Cada escolha é uma renúncia. Sim. Né? Você pôde desfrutar de momentos assim de triunfo dignos de filme, né? Porque a gente vê em filme e fica achando legal. E é possível acontecer com a gente se a gente sacrificar também, Sim. Passar pelo caminho. Qual que é o conselho que você dá para os jovens que estão nos assistindo agora, acompanhando em casa, e que talvez fique pensando assim, que a medicina, talvez não medicina, mas tem vários outros cursos, né? Cursos que são bacanas demais, mas pensa, puxa, isso não é para mim. Qual que é a mensagem que você deixa para essas pessoas? A mensagem que eu gosto de deixar sempre é que o conhecimento, ele é a única riqueza que ninguém tira da gente. Então, tem muita gente hoje em dia que acha que não compensa fazer uma faculdade, porque o retorno, principalmente financeiro, ele não é bom, certo? Se não for o curso de medicina. Tem muita gente que tem esse pensamento. Mas fazer uma faculdade vai além de você formar e ter um salário. Durante o período de faculdade, você cresce muito como pessoa. A experiência que você tem, o conhecimento que você adquire, aquilo ali com certeza vai refletir no seu futuro. Tanto financeiramente, quanto pessoalmente. Você evolui 10 anos. Melhor, né?
em 6. No meu caso, medicina são 6 anos, né? Eu evoluí muito mais do que 6 anos durante os 6 anos de curso. A capacidade de ler a realidade, a capacidade de enxergar, né, as De coisas. sair da sua bolha, né? Ainda mais o pessoal que mora aqui em Curaci, que fica só aqui. A gente aqui é o interior, né? Então tem muito isso de você ter que abrir o seu pensamento, conviver com outras realidades, trocar experiência com outras pessoas. Isso faz você abrir sua mente, crescer, evoluir. Não, com certeza. Eu gostaria de pedir você que nos assiste mais uma vez, não deixa de curtir, compartilhar. E, doutora, eu fico, assim, sinceramente, muito feliz em saber que as pessoas lutaram e tiveram um retorno. Eu acho que isso é muito inspirador. As pessoas se inspiram em histórias dessa. Eu tenho um filme, Em Busca da Felicidade. Você assistiu? Já. Esse filme? Tem um outro também que é um médico negro, que a mãe dele levava livros para ele, brigou com ele para parar de assistir televisão e ler muitos livros. E aí depois ele se transformou em um dos maiores cirurgiões dos Estados Unidos. Não, esse eu não conheço. Você deve ter visto, mas eu me esqueci o nome dele. Mas eu gostaria de reviver, se for possível, essa história, esse momento de vitória, que foi o momento que você se viu aprovada no tão sonhado vestibular para medicina, né? O que você sentiu assim de verdade quando você... Eu acho que a gente nem consegue expressar direito a felicidade que é, né? Não foi, a gente fala vestibular por vício de linguagem, porque eu não prestei, não foi vestibular, né? Foi o Enem. E aí, porque para mim não existia possibilidade de fazer vestibular para medicina numa faculdade privada. Meus pais não teriam condições de pagar nunca, né? A não ser que fosse fazer um FIES, né? Mas o Enem eu consegui quando eu fui aprovada pelo SISU, né? A gente entra lá e aí eu vi que eu consegui, fui aprovada na Universidade Estadual de Santa Cruz, que ela é lá de Ilhéus, né? Na Bahia. E foi assim, uma felicidade que não cabia em mim. Eu não conseguia, você não consegue acreditar. Eu não conseguia acreditar que eu tinha conseguido, porque igual eu falei anteriormente, na minha cabeça aquilo era uma realidade muito distante da minha. Então foi assim, incrível. E até hoje é um dos dias mais felizes da minha vida. Assim, na sua mente passou por algum momento assim, o fato de ser uma boa notícia para contar para o seu pai, para sua mãe? Puxa vida, né? As pessoas... Com certeza. Eu falei, eu vou matar os velhos de orgulho. Que legal, né? Sim. É muito joia. Agora, depois de você, então, entrou na faculdade, aí você mudou para Ilhéus? Foi, mudei para Ilhéus. Eu passei no final de 2015, né? Que foi final de 2015, início de 2016. 2016 que eu comecei a faculdade, né? A universidade. E aí eu me mudei para Ilhéus, fui mais a minha mãe fazer a inscrição, e durante meu período de inscrição eu passei um perrengue, que foi quando eu cheguei para me inscrever, a secretária do colegiado de medicina não quis aceitar o documento da escola aqui, Cianinha Gonçalves, porque estava abreviado, estava Cianinha Gonçalves. Ela falou que aquilo não comprovava que a minha escola era estadual. E a minha cota no Enem era de escola pública. E aí eu só tinha mais um dia para fazer a inscrição. Isso foi, se eu não me engano, numa quinta, e a inscrição terminava na sexta. E para chegar até Ilhéus, daqui de Valadares até Ilhéus, são 18 horas de ônibus, né? A viagem. De avião, a passagem caríssima. Meu irmão brincava que era mais barato ir para Miami do que para Ilhéus, pelo preço da passagem de avião. E aí, na hora, foi um desespero. Eu falei, mãe, o que a gente vai fazer? Na verdade, foi numa sexta-feira, ia ter sábado e domingo,
escola fechada e a segunda era o último dia de inscrição. Aí minha mãe, na hora, sempre muito sábia, ligou aqui em Coraci e falou: Betânia, minha tia, né, trabalhava lá no colégio, na Cianinha Gonçalves, vai lá, época de feiras, janeiro, né, inscrição de faculdade, abre o Cianinha Gonçalves e faz um documento aí que a Ana Luísa estudou e que a escola é pública. E para comprovar isso, minha tia conseguiu, mas em Valadares, a superintendência, como eu estudei um período em Valadares, eu precisava do documento de lá também, comprovando que a escola é pública. E para conseguir esse documento, sábado e domingo, na superintendência de Valadares, foi uma luta. Então, eu agradeço muito hoje as minhas tias, né? A tia Betânia e a tia Fátima, que a tia Fátima, morando em Valadares, ela foi atrás dos contatos dela na superintendência, porque já foi professora também, né? E aí conseguiu esse documento, né, esse histórico escolar, comprovando por extenso que a escola que eu estudei, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, são escolas públicas. E aí, na segunda-feira, fui e entreguei para a Luísa, a secretária lá do colegiado de medicina, né, a documentação, e consegui entrar no curso. Mas quase que eu perco a minha vaga por causa de uma abreviação. Que isso? Mas não poderia entrar lá na internet, pesquisar e... Nessa época não existia isso. A internet, em 2016, a gente acha que é uma coisa assim, perto, né? Mas são quase 10 anos. Precisava tudo original, não poderia ser cópia, e impresso. Então, assim, quando conseguiu a documentação, o meu ex-namorado, da época, teve que pegar um ônibus em Valadares, sair de Valadares, enfrentar as 18 horas de viagem, chegar lá com esse documento impresso, original para mim. Que isso, gente? Que luta, hein? E quando você muda para lá, começa o curso de medicina é puxado? O curso de medicina, em relação à complexidade de conteúdo, eu não acho que é difícil o conteúdo. O que é difícil é a quantidade. É muita coisa que você precisa estudar. Então, não é igual um curso de farmácia, que existe química orgânica, inorgânica, que é mais complexo. Engenharia, né? É a dificuldade que eu tive, mas acredito que a maioria tem, em relação à quantidade de conteúdo. A carga horária é muito grande. É um curso integral. Você começa uma aula 7 horas da manhã e sai da faculdade 7 horas da noite. Chega em casa, tem que estudar para poder voltar no outro dia. E o meu curso na UESC, ele foi PBL. Ele não é tradicional. É um método que muita gente não conhece. É um método, se eu não me engano, canadense, que foi aqui no Brasil, foi em Londrina, a primeira escola que aplicou o PBL, e a UESC seguiu isso aí. É um método um método de ensino ativo. A gente não tem professor em sala de aula. Não é aquele método tradicional que entra os 40 alunos para uma sala de aula, o professor vai para o quadro explicar a matéria. Não, é separado os alunos, 40 alunos, grupos de 10, aí a gente tem os chamados tutoriais. A gente vai para uma mesa, uma roda de conversa, fala: olha, o tema do tutorial de hoje é, por exemplo, diabetes. Aí existe um coordenador e um secretário, que são os próprios alunos, e um professor que fica avaliando a nossa discussão, né? E aí você estuda em casa e volta no outro dia para devolver o seu tutorial. Quando você volta, os próprios alunos têm que explicar tudo sobre diabetes. O professor faz correções pontuais. Então, a gente que aprende com a gente mesmo. É um método de ensino ativo, né? Metodologia PBL. É muito interessante. A gente estranha muito no início, porque é muito difícil você chegar em casa e ter que se virar para estudar várias fontes. Quando você é coordenador, então você fica pirado para poder discutir ali com os seus colegas sobre determinado tema. Isso é bem parecido com o autodidata, né? É bem parecido com o autodidata.
O autodidata, eles pegaram o melhor dos mundos, né? Um professor que vai estar lá orientando. Isso. E você com a responsabilidade de criar o seu conhecimento, né? De ir em busca do seu E aí a conhecimento. gente tem prova, né? As avaliações são as avaliações são divididas entre prova, avaliação do tutorial, prova teórica, prova prática. Existe a prova prática também. E algumas palestras, né? Os professores, eles dão muitas palestras. Agora, aula de entrar para a sala de aula, sentar e ficar lá tendo aula de 7 às 11 da manhã, isso não existe. No PBL, não. Puxa vida. Eu acredito que deve ser muito eficiente, porque eu sou autodidata também, né? Eu estudei teologia, filosofia, pós-graduação em docência no ensino superior e ciência da religião. Mas eu acredito que grande parte das coisas que eu sei eu aprendi sozinho mesmo, lendo. Né? Igual eu falei, no início, a gente que é acostumado, né, com o método tradicional, é muito difícil até você pegar o jeito. Mas depois você vê que realmente a metodologia ativa, ela é excepcional. Porque põe em cima do aluno a responsabilidade. Né? Tipo assim, você não é passivo lá, você tem responsabilidade de aprender aquilo que está sendo dito, e você vai fazer uma prova com base naquilo que você ouviu. Porque muitas vezes você está ali na sala de aula ouvindo, mas não absorve nada, né? Uhum. E também é muito limitado. De toda maneira, o passivo, o aluno passivo, ele já fica limitado pela própria visão do professor e a quantidade de conteúdo que o professor passou. Uhum. Quando você vai para casa, você fala, puxa vida, diabetes, eu vou aprender hoje vou ler sobre diabetes, vou estudar sobre diabetes. Puxa vida, o nível de pesquisa que você vai fazer não tem nada a ver com você sentar e escutar uma aula. Nada. Né? Os pormenores de conhecimento, assim, que você vai vendo a pesquisa de outras pessoas, vendo, né, a visão mais... E complementando o outro, né? É dinâmico ali. Eu começo a falar sobre a definição do diabetes, você já complementa falando aí a classificação, aí já vem o diagnóstico, o quadro clínico, então é sempre ali um complementando o outro. E cada vez que o grupo de estudo, né, os grupos são separados, a gente se ajuda muito estudando. A dificuldade de você estudar, além do que você disse, da carga horária, da quantidade de conteúdo que você necessariamente tem que aprender, 6 anos de curso. 6 anos de curso. Puxa vida, é uma vida. Né? Que realmente demandou também bastante sacrifício. Fala pra gente a respeito desse sacrifício que você passou por ele, que você fez. O maior sacrifício que eu tive durante o período da faculdade foi de cursar uma faculdade em uma cidade tão distante. Então, assim, como eu sempre falo, né, sobre ser muito apegada à minha família, aos meus amigos, ficar em Ilhéus para fazer faculdade, eu sentia muita falta. Então, essa questão aí da família, dos meus amigos, foi uma dificuldade que eu tive durante o curso. Eu só vim em Coraci 1 ou 2 vezes no ano. Perdi aí Natal, perdi Ano Novo, perto da minha família, porque não tinha como, né? Além de ser muito longe, tinha o custo financeiro e às vezes também não compensava em questão de datas, porque a gente tinha pouco tempo aí de folga, então até eu vir e voltar, eu ia ficar mais tempo no ônibus do que aqui. E durante a faculdade, no primeiro ano de faculdade, a gente enfrentou lá nas faculdades públicas, né, nas universidades, a ocupação. Não sei se você lembra disso. Uhum. Teve a ocupação em 2016, então nós ficamos aí 2 meses parados. E em 2018, teve greve na minha faculdade. Então nós ficamos 3 meses parados por causa de greve. E eu estava no 3º ano, né? Quando eu entrei pro internato, em 2020, eu lembro que a gente brincou.
Agora nada mais para a faculdade, porque nós já enfrentamos ocupação, nós já enfrentamos greve e a gente está no internato. E o internato nada parava, porque é a prática mesmo. Março de 2020, pandemia. Parou o mundo, não foi só a minha faculdade. E aí eu lembro que eu estava no estágio, né, de clínica médica, minha professora falou, olha, vão para casa e quem puder pode comprar passagem e voltar para casa, porque não vai ter aula dentro de 1 a 2 meses. E nós ficamos mais de 8 meses parados. Eu fui para casa numa quarta-feira à noite, eu vim para Coroaci. No mesmo dia, eu arrumei minhas coisas rápido, entrei no ônibus e vim para Coroaci. Quanto tinha? Na quarta-feira. Na sexta-feira já estava tudo parado. Então, teve amigo meu que não conseguiu sair da cidade e ficou lá os 8 meses que a gente ficou com o curso parado, longe da família, isolado, lá em Ilhéus. Que isso, gente? E o custo emocional disso? Isso aí teve bastante, né? Muita gente desenvolveu aí transtorno mental, né? Transtorno de ansiedade generalizada, depressão, porque você ficar isolado, naquela época é o isolamento mesmo, né? Sem poder ver sua família, seus amigos, isso interfere bastante na saúde mental. Puxa vida. E outra coisa também que me chama, que eu gosto de observar, é o fato de você fazer uma faculdade pública, que você precisa de realmente aprender. Você precisa de realmente estudar para você merecer, para você conquistar aquela cadeira, aquela vaga naquele lugar. E isso faz do profissional um profissional totalmente diferenciado também, né? Por causa do empenho que ele tem da conquista. O caminho que ele passou para chegar até onde ele chegou. Estava conversando, eu não me lembro com quem, mas ele estava falando a respeito de alguns profissionais que formam na área de medicina mesmo, né, como médicos, mas por ser, não é defamando de maneira, é só uma observação que eu ouvi, eu acho que soma pela sua história. A pessoa, os pais têm condições de paga, ele quer o diploma, mas não assim, para ele aquilo não é, vamos dizer assim, não é um sacerdócio, não é uma coisa que ele escolheu, que tem um preço maior para ele, um significado maior. E eu fico feliz de saber que aqui a gente tem uma médica que passou por todo esse processo de formação, assim, não somente academicamente, mas como vida, lições de vida. Muito bacana. Eu fico feliz. Sim, isso aí varia muito de pessoa para pessoa, né? Porque existem universidades públicas excelentes e universidades particulares também que são excelentes. Então, a formação depende muito do aluno. Então, do mesmo jeito que tem aluno na universidade pública, que é um aluno dedicado, comprometido, humano, tem também na particular. Mas eu entendo quando você fala que existe uma população que faz uma faculdade particular porque tem um acesso mais fácil, teoricamente, pela questão financeira, que não tem tanto ali o sacerdócio, como você disse, né? Porque ele não valoriza tanto, né, a dificuldade que alguns que fizeram universidade pública tiveram que passar para chegar até ali. Mas tem aluno de todo jeito, em toda a universidade, em toda a faculdade. Não com certeza. Para todo canto tem trote, né? Mas, na verdade, assim, as pessoas não nascem prontas, né? O processo ajuda demais a construção da pessoa que sai lá no final disso. Sim. A base familiar também, para mim, isso manda muito, né? Porque independente, porque existe, sim, essa rivalidade de universidade pública com faculdade particular, né? Privada. Existe, o que eu acho uma besteira, porque o que manda para mim é o ser humano, o caráter da pessoa.
Isso aí, independente se ele vai fazer uma universidade pública ou privada. Não, eu não falo assim, mas não é uma questão de a universidade ser pública ou a universidade ser privada, mas talvez é assim, é a minha visão, o recorte da realidade que eu consegui aprender. Que o caminho, assim, as dificuldades que a pessoa faz para conquistar uma coisa, faz aquilo ter um valor totalmente distinto. Sim, com certeza. Né? À medida que a pessoa... Talvez a pessoa está lá até numa faculdade também pública, e teve um desgaste, uma dificuldade para estar lá, mas depois acaba até não valorizando também. Mas via de regra, as pessoas tendem a valorizar aquilo que eles colocaram no coração. Custou mais. Que custou mais, não é verdade? Agora, quando as pessoas formam medicina, normalmente as pessoas... Tá lá Ilhéus, Salvador, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro. A tendência é a pessoa desejar estar num grande centro. Né? E você formou e voltou para Coroaci. É a primeira cidade que você trabalha, Coroaci? A primeira cidade. Eu formei em início de 2022 e vim direto para cá. Sempre tive isso na minha mente, que eu ia formar e voltar para Coroaci. Se eu não conseguisse emprego em Coroaci, eu ia procurar na cidade vizinha, aqui no interior. E eu acho isso, assim, de uma coragem tremenda, porque existe muito preconceito de você formar e voltar para o interior. As pessoas, às vezes, acham que você está regredindo. Porque a visão é, formei, vou procurar um grande centro para me especializar, para trabalhar, mas... eu sempre tive dentro de mim que eu ia ser feliz aqui. Então, eu não gosto de cidade grande, eu não gosto da vida de cidade grande, eu detesto o trânsito, eu não gosto da relação que as pessoas em cidade grande têm, eu acho muito superficiais, por causa, às vezes, até mesmo do tempo, né? Elas trabalham muito, ficam cansadas, quase não se encontram. Então, eu sabia que assim que eu formasse, eu não tive dúvida nenhuma. Assim que eu formar, eu vou voltar para minha cidade. E também as pessoas do interior, as pessoas de cidades pequenas, as famílias se conhecem. Se conhecem. Então, mesmo que você não conheça o indivíduo ali da comunidade pessoalmente, mas de toda maneira há muitas referências assim com relação à pessoa. Então, sempre o relacionamento é um relacionamento mais respeitoso, mais próximo, mais humano. Tem um lado positivo, que as pessoas conhecer, né? Eu acho isso muito humano, muito bacana. Tem o lado negativo, que acaba que tudo que você faz tem desrespeito, né? Assim, às vezes até indevidamente, a todas as outras pessoas da cidade também, né? Acaba... todo mundo fica sabendo, comentando, né? Comentando a respeito. Sim. Mas mesmo assim, eu prefiro assim que os meus filhos saiam pela rua. Não, poxa, aquele ali é o filho do pastor, é a filha do pastor. Eu acho que é bacana isso, sabe? Pelo fato de que, se tiver com qualquer problema, tem muitas pessoas que podem vir ajudar. Sim. Né? Dar aquele amparo, porque não, eu conheço o pai, eu conheço a mãe, conheço os avós. Eu gosto disso. Não é um desconhecido. Não é um desconhecido. Na cidade, quando eu estava estudando lá, eu estudei no Isabela Hendricks, metodista de Minas, lá em BH. Eu fiz teologia. E aconteceu um dia, uma coisa que me marcou, é que quando a gente estava subindo no ônibus, na estação de ônibus ali, um rapaz sofreu epilepsia e caiu no chão, espumando e todo enrijecido. As pessoas simplesmente, ele caiu entre a plataforma, na verdade era um meio-fio, entre o meio-fio e o ônibus. Ele caiu ali, as pessoas simplesmente saltaram ele e entraram no ônibus. Como se nada tivesse acontecido. Nada tivesse acontecido. Não é ninguém que caiu. Eu detesto isso. Parece que o ser humano não tem valor, porque... eu acredito até que o valor do ser humano está nas relações, né? Assim, Então... aqui jamais isso aconteceria. Todo mundo chega para ajudar. Para ajudar, até emocionalmente, isso tem um desdobramento diferente na vida da gente. E quando a primeira pessoa parou e ajudou, aí outras também pararam, deram uma assistência para o rapaz, mas a maioria nem ligou para o que estava acontecendo. E se morresse, era mais um que morreu. Eu vejo a sua decisão muito nobre,
de estar numa cidade pequena, principalmente na sua cidade ou no entorno da sua cidade. Graças a Deus que deu certo, né? Para você estar aqui. Eu aprendi que o sucesso é diferente de propósito, né? A pessoa pode ter sucesso na vida e mesmo assim não ter obedecido ou seguido um propósito. Muita gente falava assim, em questão do financeiro, né? Trabalhar em Belo Horizonte, por exemplo, o retorno financeiro seria muito maior. Eu sempre falei, não tem dinheiro que paga eu morar em Curuaci, ir para o trabalho, se eu quiser, a pé, faltando 10 minutos para o horário do plantão, por exemplo. Almoçar. Hoje eu tô com vontade de almoçar na minha mãe. Mãe, vou almoçar aí. O que você quer comer, minha filha? Tô com vontade de almoçar na casa da minha irmã. Irmã, vou almoçar aí. Entendeu? Não tem dinheiro que paga isso. Sair do trabalho, passar na creche, buscar minha sobrinha. Isso, pra mim, o principal que me fez voltar pra Curuaci foi o fato dos meus pais já serem mais velhos. Minha mãe já tem 75 anos, meu pai tá com quase 80. Que isso, gente? Ela Então, parece... Sinceramente, não parece. Ninguém fala, né? Mas isso aí foi o que mais pesou. Eu quis voltar e viver o quanto Deus permitia ir perto dos dois, que é o principal para mim. Mas o resto também não tem dinheiro que paga. Ah, você vai receber 2x em Belo Horizonte e X em Curuaci. E a minha qualidade de vida? Eu ia adoecer numa cidade grande. Sim. Agora, como é a realidade de trabalhar em Curuaci, de trabalhar na cidade na qual você cresceu? Aquele olhar das pessoas para você, assim, puxa vida, eu vi essa menina outro dia mesmo, eu vi ela, agora ela vai ser minha médica, como é que é isso? Como tem sido essa experiência? Como foi para você? Porque agora você já tá veterana já, né? Mas teve algum certo tipo de preconceito com relação a isso? Não, no princípio eu tinha muito medo, e a minha família principalmente, das pessoas não conseguirem separar, né? A Ana Luísa, filha da Zefina e do Rubim, da Ana Luísa médica. E por ser daqui também, recém-formada, porque existe, né, esse preconceito, recém-formado, não sabe nada. Então tinha, sim, esse medo. Mas, graças a Deus, eu não tive muita dificuldade em relação a isso. As pessoas me acolheram muito bem. Tanto a gestão quanto os pacientes. Ao invés de julgar, a reação que tinha dentro do consultório era: que bom que você voltou para cuidar da gente. Era isso. A maioria que eu escuto é isso. Que legal. É porque, na verdade, seria normal as pessoas, a princípio, ficar testando se você realmente tinha a capacidade, né? Mas, assim, olhando para você e vendo a pessoa determinada que você passa confiança, né? Assim, quase, né? Instantânea. E ainda mais pelo fato de você realmente ter passado por um caminho, né, que te fez amadurecer como profissional. Então quer dizer que você chegou e, na verdade, não teve esse perrengue, né? Não, isso aí... Um episódio ou outro isolado, mas assim... Eu não sou nem um pouco rancorosa, eu não guardo essas coisas. E também coisa que acontece com qualquer um, né? Com qualquer um, com qualquer profissional. Com qualquer profissional. E também, assim, você estava dizendo com relação, e é uma coisa que a gente deve pensar também, a pessoa tende a pensar que, pelo fato de um médico ser de uma cidade do interior, ele ser inferior a uma pessoa que está na capital. E eu, como uma pessoa assim que eu estudei, eu sou pastor há 23 anos, eu sei quem eu sou, né? E assim, não tem nada a ver a pessoa estar lá em São Paulo ou a pessoa estar em Nova York com relação à capacidade que o indivíduo tem. O que você acha a respeito disso? Concordo plenamente. O que a gente não pode fazer é se acomodar, né? Quando eu vim trabalhar aqui, a minha mãe tinha muito medo disso, né? De eu me acomodar e ficar aí
sem estudar, porque a medicina, eu acho que, na verdade, qualquer curso você tem que estar se atualizando, né? A medicina, principalmente, todo ano muda muita coisa. Então, quando eu vim para cá, eu ia prestar residência, né? Fazer prova de residência, mas aí eu vi que aquilo mentalmente eu não daria conta. Eu desenvolvi transtorno de ansiedade durante a faculdade, trato o meu transtorno de ansiedade generalizada, e quando eu comecei a estudar para prestar a prova para residência, eu vi que eu não daria conta de passar por aquilo tudo de novo. Aquilo me causava um sofrimento, assim, que eu falei, olha, eu vou ter que ter a coragem de falar que eu não dou conta e eu não sou pior do que ninguém por isso. Vou procurar outro meio. Foi aí que eu resolvi fazer a pós-graduação. Não ficar acomodada, parada, é só eu não dou conta e pronto, acabou. Mas procurar outra alternativa. E graças a Deus já estou aí terminando a pós-graduação, né? Início para o meio do ano que vem eu já termino a minha pós-graduação em gastro. Você até brincou aí. Gastro. Pois é, mas gastro, o que o gastro faz? O gastroenterologista, né? Ele é um médico que cuida aí da saúde digestiva do paciente, né? Todas as doenças, patologias que afetam da boca ao ânus. Então, a gente interfere aí na cavidade oral, esôfago, estômago, pâncreas, fígado, vesícula, intestino. Muita gente associa aí a gastrite, né? As doenças mais do estômago que são mais conhecidas. Mas existe um universo imenso dentro da gastro que a gente pode atuar. Entendi. É bom, né? E, na verdade, assim como você havia comentado, medicina é uma coisa que atualiza muito rápido, né? Porque as coisas surgem, coisas novas. Tá vendo a pressão aí, né? 12/8 agora já é 120/80, já é considerado para hipertenso. A partir desse ano, a Sociedade de Cardiologia, né? Mudou. Antes era o nível que todo mundo ia no postinho e falava, sua pressão tá ótima, 12/8. Hoje em dia eu tenho que falar, seu João, sua pressão deu 120/80, você é pré-hipertenso. Já mudou Já o mudou. status. Já mudou. Puxa vida. Doutora, como médica na linha de frente, você sabe o que é necessário para o sucesso da saúde em uma localidade. Na sua visão, o que é mais importante a gestão pública fazer para que a saúde da localidade, do município, funcionar e ser boa? Pergunta complexa, né? Vamos lá, eu acho que o que interfere muito na qualidade de saúde é você ter as portas de entrada funcionando, certo? A educação em saúde com o paciente para ele saber onde ele procurar o atendimento médico quando necessário, em caso de emergência, e ter um serviço disponível de excelência, e também onde procurar para fazer a promoção à saúde, que seria, no caso, aí, a atenção básica, né? Os postos de saúde. E isso aqui em Coraci, a gente tem aí 5 postos de saúde, né? Então, essa parte da promoção de saúde, ela tem sido muito bem feita. Entendi. Esse acesso, eu acho que é o mais importante. Uhum. Na sua visão como médica, como você classificaria o nosso município com relação, assim, à saúde? Eu acho que a saúde no nosso município, ela é muito boa. A gente não fala que é 10/10 porque sempre tem o que melhorar. Mas é uma saúde de excelente qualidade. Aqui, o paciente, ele chega, por exemplo, no pronto atendimento, em menos de 10 minutos ele já está sendo atendido, a situação dele já está sendo resolvida. Se ele precisa ser transferido para um setor terciário como o regional, que é a nossa porta de entrada em Valadares, ele tem ambulância disponível para levar, ambulância disponível para buscar, o que a gente não vê em outros locais, né? Quando você tem alta no hospital, você se vira para ir para casa. Aqui, você liga para o pronto atendimento, a ambulância te busca. Então, tem isso. E fora, igual eu falei, são 5 postos de saúde, 3 dentro de Coraci, Bugre e Tronqueiras. Todos com médico funcionando aí de segunda a sexta, de 7 às 4 da tarde. Então, a gente tem uma saúde que é oferecida aqui com muita qualidade.
Poxa vida, é bom saber isso, né? Uma coisa que me chama a atenção, eu falo assim como leigo, observação de uma pessoa de fora, assim, de fora do sistema de saúde, é que pessoas de cidade grande vêm muitas vezes fazer tratamento de saúde em Coroaci. Sim. Por que que as pessoas trilham esse caminho? Parece o oposto, né? Porque quando você vai para fora, na cidade maior, por exemplo, Valadares, que nem é tão grande, você tem muita dificuldade em relação ao tempo de espera. Por exemplo, se você precisa de um atendimento médico para uma emergência, é diferente de você precisar de um atendimento médico para uma consulta de rotina. Aqui em Coroaci, você consegue essa consulta com mais facilidade, com tempo de espera menor do que lá fora, até mesmo em consultórios privados. Esses dias mesmo um paciente comentou, olha, eu estava em Valadares esperando uma consulta particular, fiquei mais de 3 horas esperando. Aqui, eu acho que o que mais interfere a pessoa vir para Coroaci é porque ela é atendida, ela consegue sair do consultório com os exames, se necessários, solicitados, ela vai até a Secretaria de Saúde, esses exames são agendados. Se ela vai para esses exames precisam ser feitos em Valadares, ela tem um carro disponível para levar ela para fazer esses exames e para trazer. Então, esse fluxo de atendimento, ele funciona. Puxa vida. Daí a gente percebe uma necessidade muito grande do gestor do município ser uma pessoa humana, né? Ser uma pessoa... qual que é a sua percepção que você tem, assim, por parte do secretário de saúde, da gestão pública, assim, do prefeito mesmo? Qual que é a avaliação que você faz para esses cargos? Eu trabalho aqui desde 2022, né? E quando eu comecei a trabalhar, eu tive muito apoio, tanto do secretariado da época, né, José Henrique, quanto do prefeito, o Emerson, que era o prefeito na época. E do mesmo jeito segue hoje em dia essa linha com o Ronei e com a Clara, a atual secretária de saúde. Além da Cleviana, que é a coordenadora da atenção básica. Então, são pessoas que estão ali comprometidas com a saúde do município. E são pessoas que sempre buscam, a Clara e a Cleviana, que são aí enfermeiras, né? Elas são da área da saúde, eu acho que isso é importante. O coordenador e a secretária ser da área de saúde, né? Porque eles conhecem a população, conhecem as necessidades, conhecem tudo que deve ser feito para melhorar a qualidade de vida do paciente. Puxa vida, então quer dizer que as coisas estão funcionando, né? Na medida do possível. Graças a Deus, né? A rotina de um médico, ela é intensa. Eu não serviria para ser médico, porque primeiro eu não aguento ver sangue, né? Agulha, eu desmaio, sabia? Eu desmaio se eu agulha, detesto. Mas, além disso, eu vejo um certo desgaste, uma exposição emocional por parte do médico, tratando com doença das pessoas, né? Às vezes uma situação que é reversível, que tem cura, que dá para tratar, às vezes o óbito, não é? Como é que é isso para o médico? Acompanhar, às vezes, talvez esse drama, tanto do paciente, talvez principalmente da família, e o médico está ali sendo a figura-chave desse papel. Essa é uma situação delicada, né? Porque a gente tem que ter o maior cuidado para tratar o paciente com muita humanidade, mas não absorver tudo, porque senão a gente adoece. Então, eu tento fazer o melhor possível para o paciente, para a família do paciente, mas eu sei que eu tenho o meu limite, que eu tenho até onde eu devo ir e que eu devo me cuidar. Então, por isso que existe muito um profissional da saúde, não só médico, adoecendo, né? Desenvolvendo aí transtornos mentais, e a gente precisa se cuidar, a gente precisa ter essa consciência que para a gente cuidar do outro, a gente precisa estar bem. Então você tem que ter esse cuidado aí, nesse envolvimento emocional com cada situação, porque a gente não pode deixar que isso interfira na nossa saúde. Entendi. Senão, se você tomar o abraço do afogado, né? Você conhece a expressão? Não. O abraço do afogado? Não.
Os socorristas dizem que quando a pessoa está afogando, você não pode chegar de frente para ele e deixar ele te abraçar, porque ele te arrastaria pro Te fundo. afoga. Ele te afogaria também, né? Então, na verdade, se ele fizer dessa maneira, ele acaba por, além de não conseguir salvar, colocar a própria vida em risco. É exatamente essa postura que você está descrevendo aí, né? De ter que estar bem para poder cuidar das pessoas de uma maneira efetiva também. Olha, doutora, a sua história, com certeza, é uma inspiração para muitas pessoas. A sua história é boa de ouvir. Ela faz bem, sabe? Para a gente ouvir. E eu gostaria de perguntar para você qual a mensagem você deixa para aquele rapaz, para aquela moça que está sentado lá na praça ou em casa, acompanhando a gente, e que sonha muito alto, sonha em ir muito longe, mas às vezes fica sofrendo assim, dentro da sua mente, puxa vida, é difícil demais, não é para mim, eu não vou conseguir. Qual a mensagem você deixa para essa rapaziada? A mensagem que eu deixo para esse pessoal é que se eu conseguir, você também consegue. Eu não sou melhor do que ninguém. O que a gente não pode é achar que não consegue sem ao menos tentar. Então vale muito a pena você estudar para você garantir um futuro melhor. Então estude, porque é gratificante o estudo. O estudo, ele faz com que a gente evolua muito como ser humano. Então, se você tem aí dentro do seu coração esse sonho, ao menos tenta, porque vai valer a pena. Que joia. Doutora, uma mensagem final agora para todas as pessoas que estão nos acompanhando. Aproveitando, né, o outubro, a gente fala um pouco sobre o Outubro Rosa, muita gente já conhece, né? O mês de campanha da conscientização da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Então, gostaria de convidar todas as mulheres aqui de Curuaci, né, procurar as suas unidades de saúde de origem para poder fazer aí a mamografia. Antigamente, dos 50 aos 69 anos de idade, para o rastreio do câncer de mama. Agora, em setembro, teve uma mudança. O Ministério da Saúde agora já está em vigor esse rastreio a partir dos 40 anos de idade. Então, está mais amplo. Então, todas as mulheres procurem a sua unidade para poder fazer sua mamografia e o seu preventivo, para a gente aí fazer a prevenção do câncer de colo de útero também. Joia. Doutora, que orgulho para mim ouvir a sua história, você compartilhar com a gente o seu caminho, né, que agora é um caminho da gente. É uma honra, sinceramente, ter você aqui conosco. Eu espero que volte sempre, né? A gente tenha uma outra oportunidade para a gente falar pontualmente sobre medicina. Temáticas da saúde. Algumas temáticas da saúde, sabe? Muito obrigado. Eu que agradeço. Deus abençoe você. Amém. E é você que nos acompanhou até agora, essa mensagem, você que nos acompanhou até agora, essa conversa te inspirou, não deixe de compartilhar essa história, esse podcast, com uma pessoa também, com um amigo que tem um grande sonho na vida, para ele saber que é possível, ele se inspirar, entender que é possível conquistar os sonhos que Deus coloca no coração das pessoas. E não se esqueça de se inscrever no canal e de nos seguir no Instagram. Deus abençoe você ricamente. Muito obrigado, minha querida. Nada.